Olá, amigos e amigas, participantes do nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Mais uma reunião virtual, né? Muito prazerosa, né? E, primeiramente, então, em prece, agradecemos ao Pai, na figura do Mestre Jesus, por mais esta oportunidade abençoada de reunião, de encontro virtual para estudo do Livro dos Espíritos. Ok? Graças a Deus. Então, na sequência do estudo, dentro do capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, subtítulo União da Alma e do Corpo, ok? A questão 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Bem, antes de ler a resposta, a gente já sabe que quando se coloca certas palavras, existe um cuidado nas respostas, né? A gente já sabe disso. Isso aí de modo geral, né? Não só no estudo da doutrina. Por exemplo, sempre, nunca, todas, nenhuma. Então não é bem assim, né? Salvo alguns pontos, alguns conceitos, né? A gente percebe que existe uma variação, uma flexibilidade, né? Mesmo porque cada caso é um caso, né? Mas a resposta vem bem esclarecedora, né? Que diz respeito à maioria de nós, espíritos ainda medianos que somos, né? Já com bastante caminhada, sem dúvida, né? Estamos evoluindo sempre, estamos buscando nos melhorarmos, né? Mas ainda somos espíritos medianos. Alguns mais evoluídos, outros ainda, né, um pouquinho atrás. É como se fosse uma mesma classe, né? Tem aqueles mais avançados e aqueles que precisam de mais tempo, se estudar um pouquinho mais, fica de recuperação em alguma matéria, né? Mas aqui, então, no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta: mais ou menos, olha, já começa assim, né? Mais ou menos, de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Então, o que é o encarnado? A condição de encarnado é após o nascimento, né? Dizem até quando nós bebês choramos, né? Ali naquele momento, nossos pulmões estão, digamos assim, abertos, né? Falando de uma maneira leiga, né? Estamos respirando o ar, a atmosfera do planeta. Então ali, aquele momento assinala a encarnação. Ainda assim, a gente sabe, né, leva um certo tempo para os laços ficarem mais fortemente ligados, né? Mais ou menos ali por volta de 7, 8 anos, né? Mas encarnados já estamos, né? A partir do momento que nascemos. Então, nessa fase aqui, ele fala mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência, existência corporal, física. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Mas é uma perturbação natural, tá, gente? É uma perturbação, assim, faz parte da preparação, faz parte desta passagem, digamos assim, né, da vida espiritual, livre do corpo físico, né, claro, para a vida aqui de encarnado. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Olha que legal essa comparação, né? É mais ou menos, ele compara com a gente quando está se preparando para dormir, né? A gente vai ficando sonolento, às vezes dá aqueles cochilos que alguém fala com a gente não fala coisa com coisa, né? A cabeça, o pensamento já está longe, a gente começa a sonhar, é uma espécie de sonho acordado, né? Ao mesmo tempo a gente está ouvindo a televisão, está ouvindo alguém falar, mas vem algumas outras cenas que confundem. Então, mais ou menos por aí, né? É a preparação para o sono. Nosso aqui, ele compara com a preparação nós espíritos quando estamos para tomar um novo corpo. Então, à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, como ser humano.
uma vez entrando na vida, essa vida física encarnada, a nossa vida aqui na Terra. No nosso caso, na Terra, né? Existem encarnações em outros planetas. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito, pouco a pouco, tá? Mesmo durante a nossa encarnação aqui. Ok? Então, Miramês, inclusive, leiam os comentários de Miramês. Miramês menciona alguns exemplos de espíritos muito mais evoluídos que nós, que praticamente não passam por esse processo. Por isso que ele coloca no início da resposta, mais ou menos. Existem espíritos que não precisam dessa perturbação, não há eles já estão tão evoluídos, já têm consciência plena de tudo. E não vêm, né, esses espíritos não vêm para espiar, eles vêm em missão. Então eles não têm a temer, puxa vida, vai ser uma existência que eu vou precisar passar, vai ser para o meu bem, mas eu vou precisar passar por experiência difícil. Não, já vem como missão. Okay? Claro que não é assim também. Chegou, já ligou, já reencarnei. Não. Vai ter todo aquele tempo, vão ter os cerca de 9 meses da gestação na mãe, né? Mas enquanto isso ele está lúcido, está plenamente consciente, trabalhando inclusive, né? Claro que existe um preparo, mas não se compara a nós, a maioria de nós, espíritos medianos. Alguns exemplos, São Francisco de Assis e Maria de Nazaré. Então imagine o naipe desses espíritos, né? E a gente arrisca dizer, perdão, outros espíritos que se tiveram perturbação foi o mínimo, foi pouco também. Arriscamos a dizer, pelo que nós sabemos deles, a personalidade deles aqui na Terra. Exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, o próprio Chico Xavier, Irmã Dulce, entre tantos outros aí. Né? Ok? Apenas uma parte do comentário de Miramês. Depois leiam, por favor, vale a pena. No intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito entra em um estado de sono, como se verdadeiramente estivesse dormindo. É o espírito recebendo a influência da matéria e doando a ela a força para a renovação da vitalidade de que a matéria é portadora. Ok? Questão 352. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Olha aí, falamos de palavras-chave, né? Quando coloca essas palavras, Kardec perguntou, imediatamente? A gente sabe que não é assim, né? Cada caso é um caso. Então, ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco como um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. De novo ele compara, né? Agora é o contrário, né? Agora é como a gente já está acordando, não é assim? Normalmente a gente acorda meio lerdo, demora um pouco, como a gente brinca, né? O tico-teco tem que se comunicar ali, principalmente nós, homens, né? Mesmo, seres masculinos, né? Mulher já acorda, geralmente já sabe, nós tem que fazer isso, cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que pagar isso aqui, quer dizer, coisas do dia a dia. Ele compara, ele faz uma comparação fica bem claro pra gente, né? Então esse despertar é aos poucos, aí a gente vai despertando, que dia que é hoje, onde que eu tô, né? É até engraçado quando a gente dorme em lugar diferente, né? Na casa de um parente, na casa de um amigo, sei lá, num hotel, né? Quando a gente está despertando, não é estranho? Falei, peraí, a gente está acostumado com o nosso quarto, com as coisas ali, com a posição das coisas e tal. Então a gente demora um pouco para se situar, para cair a ficha, como se diz. É mais ou menos o que ele coloca aqui, é uma comparação bem interessante, fácil da gente entender. Né? Então a gente vê que não é nenhum mistério, não há mistério, há apenas nós estamos já maduros, né, para estudar e compreender, né? Mas nada é assim, não existe um véu, nossa, é um mistério, uma coisa sobrenatural. Não, muito pelo contrário, é natural. Né? Por isso que a gente estuda, ok? Então, muita paz a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus.